Desde a criação do ser humano, Deus estabeleceu princípios claros para a vida saudável. Em Gênesis lemos: "E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento." Gênesis 1:29. Esse era o regime ideal, simples e natural, planejado para fortalecer o corpo e iluminar a mente. Ellen White, em Ciência do Bom Viver, confirma esse propósito ao afirmar que o Criador forneceu os alimentos mais simples, que melhor promovem saúde e vigor. A alimentação natural, baseada em frutas, cereais, verduras e nozes, harmoniza o corpo com a mente e fortalece a ligação espiritual. O desvio desse plano divino trouxe sérias consequências. A introdução de alimentos impróprios, de excessos e de hábitos que não estavam nos desígnios de Deus resultou em doenças, degeneração e perda de vitalidade. Em Temperança, Ellen White explica que a intemperança foi uma das principais causas de enfermidade entre os homens, afastando-os do ideal de pureza e santidade. O corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19, 20. Por isso, o regime alimentar não é apenas uma questão física, mas também espiritual. Cuidar da alimentação significa reconhecer que pertencemos a Deus e que nossa vida deve refletir a sua glória. Em Conselhos sobre Saúde, a serva do Senhor nos lembra que o Senhor deseja que cada criatura racional compreenda que deve viver em harmonia com as leis da saúde. Assim, o regime alimentar se torna parte do plano da salvação, porque nos prepara para discernir melhor o certo do errado e fortalecer nossa vontade contra o pecado. Portanto, a reforma de nossos hábitos alimentares não deve ser vista como um fardo, mas como um chamado de amor divino. É a oportunidade de retornar ao plano original de Deus, experimentando vida abundante e saúde em plenitude. Se você está gostando desta reflexão, não se esqueça de curtir, comentar sua opinião e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. A palavra de Deus nos ensina: "E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível." 1 Coríntios 9, 25. O apóstolo Paulo mostra que a disciplina e o domínio próprio são essenciais para a vida cristã. Esse princípio é a base da temperança, que envolve equilíbrio em todas as coisas, especialmente na alimentação. Ellen White, no livro Temperança, declara que a verdadeira temperança ensina-nos a abster-nos inteiramente daquilo que é prejudicial e a usar com moderação aquilo que é saudável. Ou seja, não se trata apenas de reduzir excessos, mas também de rejeitar completamente o que destrói a saúde do corpo e da mente. O inimigo da humanidade busca constantemente enfraquecer-nos por meio da intemperança. Em Conselhos sobre Saúde, Ellen White afirma que a intemperança começa à mesa e, por meio de hábitos errados de comer e beber, prepara o caminho para ceder às paixões mais degradantes. Isso mostra que a alimentação não afeta apenas o físico, mas também o caráter e a vida espiritual. A Bíblia nos chama a glorificar a Deus em tudo, inclusive no comer e no beber. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Esse versículo mostra que até as escolhas mais simples do dia a dia têm implicações eternas. Em Medicina e Salvação, Ellen White reforça que a saúde é um tesouro e a intemperança em qualquer de suas formas destrói esse dom precioso. A temperança, portanto, não é apenas uma questão de disciplina pessoal, mas uma expressão de fidelidade a Deus e gratidão pelo corpo que Ele nos deu. O equilíbrio que Deus nos pede é um caminho de libertação. Ao abandonar o que é nocivo e cultivar hábitos saudáveis, encontramos clareza mental, força física e vigor espiritual. Temperança é, portanto, o fundamento para uma vida plena, em comunhão com o Criador.
Desde o princípio, o Senhor estabeleceu uma dieta simples para a humanidade. O alimento dado no Éden era composto de frutas, cereais e sementes. Alimentos que nutrem sem sobrecarregar. Essa simplicidade não era limitação, mas bênção. Em Gênesis 1:29, lemos: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda árvore em que há fruto, ser-vos-á para mantimento. Ellen White, em O Regime Alimentar, ensina que quanto mais simples for o regime alimentar, tanto mais fácil será conservar o corpo em condição de saúde. Excesso de preparações complexas e alimentos artificiais debilita a energia vital e obscurece a mente. Vivemos em tempos em que a abundância e a sofisticação alimentar são exaltadas. Entretanto, essa busca por variedade exagerada e condimentos fortes leva à intemperança. Em Ciência do Bom Viver, a serva do Senhor adverte que os alimentos altamente condimentados excitam o organismo e prejudicam o equilíbrio mental e moral. Isso mostra que o que ingerimos tem efeito direto não apenas no corpo, mas também na espiritualidade. A simplicidade no comer abre espaço para clareza de pensamento, discernimento espiritual e maior sensibilidade à voz do Espírito Santo. O excesso de comida e os hábitos desregrados, ao contrário, geram letargia e tornam difícil a prática da oração e da vigilância. Cristo mesmo nos advertiu: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez e dos cuidados da vida. Lucas 21:34. Em Conselhos sobre Saúde, Ellen White destaca que a moderação e a simplicidade trazem energia física, serenidade mental e força moral. O alimento deve ser visto não como fonte de prazer egoísta, mas como combustível sagrado para o serviço a Deus. Portanto, escolher uma dieta simples não é retrocesso, mas avanço em direção ao ideal divino. É um caminho de libertação das paixões, de fortalecimento do caráter e de preparação para a eternidade. A Bíblia declara: não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Esse princípio aplica-se também à saúde. O que plantamos em nosso corpo por meio da alimentação, colhemos em forma de vigor ou de enfermidade. Ellen White, em Conselhos sobre Saúde, explica que muitas doenças são resultado direto da violação das leis da saúde, especialmente por meio da mesa. O excesso de alimentos, a ingestão de carnes em abundância e o uso de estimulantes criam um terreno propício para enfermidades que poderiam ser evitadas. Em Ciência do Bom Viver, ela afirma que a causa principal da degeneração física e mental é a intemperança. A alimentação errada enfraquece os órgãos, sobrecarrega o sangue e prejudica a mente, levando à incapacidade de discernir corretamente. Quando a mente está obscurecida, torna-se mais difícil resistir à tentação e compreender a vontade de Deus. A Escritura nos mostra que o corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Se este templo é contaminado por hábitos destrutivos, como esperar que o Espírito habite plenamente nele? O cuidado com a alimentação é, portanto, parte da santificação. Contudo, Deus não nos deixa sem esperança. Ele nos oferece o caminho da restauração. Em Medicina e Salvação, Ellen White ressalta que a obediência às leis de saúde conduz à recuperação e preservação da força. Ao abandonar hábitos prejudiciais e adotar um regime simples e natural, o corpo encontra condições de se regenerar. Além disso, a confiança em Deus é parte essencial dessa cura. Em Salmos 103, 2, 3, lemos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A restauração é tanto física quanto espiritual, e ambas caminham juntas no plano divino. Assim, ao reformar nossa alimentação,
Não apenas prevenimos doenças, mas colaboramos com o poder de Deus na obra de restauração completa do ser humano. A reforma alimentar não é apenas um tema de saúde, mas também de caráter. O alimento que ingerimos influencia nossa mente, nossas escolhas e até mesmo a capacidade de resistir ao pecado. A Bíblia ensina: amados, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Ellen White, em Temperança, declara que o apetite pervertido enfraquece as faculdades morais e coloca o homem sob o domínio de suas paixões. Isso mostra que a alimentação intemperante não é apenas um erro físico, mas um obstáculo espiritual. Quando a mesa se torna um lugar de indulgência, o autocontrole é perdido e o caráter enfraquece diante das tentações. Em contrapartida, a disciplina alimentar fortalece a vontade. Em O Regime Alimentar, a serva do Senhor ensina que aquele que controla o apetite terá força moral para controlar todas as demais paixões. Assim, a reforma do regime alimentar é um exercício de domínio próprio que se estende a todas as áreas da vida cristã. Jesus, nosso exemplo supremo, venceu a tentação no deserto justamente no ponto do apetite. Mateus 4:1-4. Isso revela a importância desse aspecto na batalha espiritual. Se Cristo venceu ali, também nos convida a vencer, confiando em sua graça e submetendo nossa vida às orientações divinas. Além disso, Ellen White afirma em Ciência do Bom Viver que os hábitos corretos no comer e no beber têm íntima relação com o progresso moral e espiritual. Quando nutrimos o corpo com alimentos simples e saudáveis, a mente fica clara, a consciência mais sensível e a vontade mais firme para obedecer a Deus. Portanto, a reforma alimentar não deve ser vista como um detalhe secundário, mas como parte essencial do processo de santificação. A cada refeição, escolhemos entre fortalecer o caráter cristão ou enfraquecer nossa resistência espiritual. A vida cristã não se limita à oração e ao estudo da palavra. Ela envolve também a maneira como cuidamos do corpo, que é templo do Espírito Santo. A Bíblia afirma: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Cuidar da saúde, portanto, faz parte do culto a Deus. Ellen White, em Medicina e Salvação, ensina que o corpo deve ser mantido em condições saudáveis, para que a mente possa discernir claramente o dever e o coração esteja mais apto a servir ao Senhor. Isso mostra que uma alimentação equilibrada não é apenas para nosso bem-estar físico, mas também para nos habilitar a cumprir a missão que Deus nos confiou. O serviço cristão exige energia, disposição e clareza de pensamento. O uso de alimentos impróprios e o excesso à mesa roubam essa vitalidade. Em Ciência do Bom Viver, Ellen White afirma que a transgressão das leis da saúde enche o mundo de enfermidade, sofrimento e morte, mas a obediência às mesmas traz vida e paz. Servir a Deus com vigor depende em grande medida de como nos alimentamos diariamente. Além disso, o regime alimentar é parte do preparo para a eternidade. Em O Regime Alimentar, a serva do Senhor declara que a reforma de saúde é obra do Senhor, destinada a preparar um povo para a vinda do Senhor. Isso significa que as escolhas alimentares que fazemos hoje estão diretamente ligadas à nossa preparação para viver diante da presença de Deus na eternidade. A simplicidade, a temperança e a pureza alimentar moldam não apenas o corpo, mas também o caráter. Quando nos alimentamos de acordo com o plano divino, expressamos obediência, gratidão e submissão àquele que nos criou. Portanto, comer e beber para a glória de Deus não é apenas uma recomendação bíblica, mas um estilo de vida que nos fortalece para servir aqui e nos prepara para viver no lar celestial.
Ao longo desta série, vimos que o regime alimentar não é apenas uma questão de saúde, mas parte essencial do plano de Deus para nossa santificação. A palavra declara: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 1:2. O propósito do Senhor é que tenhamos saúde integral, física, mental e espiritual. Ellen White, em Conselhos sobre Saúde, afirma que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Cada escolha alimentar é, portanto, uma oportunidade de nos alinhar com o plano divino e de fortalecer nosso preparo para a eternidade. O inimigo tenta nos prender através do apetite desordenado, pois sabe que este é um campo onde muitos caem. Mas Deus nos chama a vencer como Cristo venceu no deserto, submetendo o apetite à vontade do Pai. Em Temperança, Ellen White declara que a vitória do apetite abrirá caminho para vitórias em todos os outros pontos da vida cristã. A decisão é pessoal. Deus não nos obriga, mas nos convida a escolher a vida. Deuteronômio 30:19. Podemos, pela graça de Cristo, abandonar o que é nocivo, praticar a temperança e cultivar a simplicidade alimentar. Assim, não apenas ganhamos saúde, mas também clareza mental, força moral e comunhão mais íntima com o Criador. Este é um chamado à ação. Reforme sua mesa, escolha alimentos que promovam vida, rejeite os que enfraquecem corpo e espírito. Lembre-se de que cuidar da saúde é também um ato de adoração, e cada refeição pode ser uma expressão de amor a Deus. Se este vídeo foi uma bênção para você, não deixe de curtir, comentar suas reflexões e se inscrever no canal para acompanhar outras mensagens de esperança e vida em Cristo.